Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas do FreeDev e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções. Bom, conforme bem no comecinho da apresentação, as funções ela é uma forma de você simplificar parte de um algoritmo. E aqui, até retomando para os tópicos iniciais do curso, nós enxergamos o algoritmo como uma sequência de passos definida na qual a gente visa atingir um objetivo. Então, por exemplo, quando nós tivemos nossas primeiras aulas no curso de Python, como por exemplo sobre as condicionais, as estruturas de dados. Então, como por exemplo, um caso clássico de condicionais. Você tem uma nota de alunos e você quer definir se a nota do aluno é maior ou igual a 7, ele é aprovado, se não, ele é reprovado. Ou seja, eu tenho uma sequência aqui, um algoritmo na qual eu tenho as notas dos alunos, eu passo por essa condicional e ele me retorna se ele é aprovado ou se ele é aprovado ou se ele é reprovado. Então, visando simplificar essas etapas envolvendo algoritmos, eu acho que para esse exemplo da condicional acabou não sendo necessário porque ele é uma coisa mais simples, mas quando a gente pensa em algoritmos mais complexos, com vários passos para ser feitos para atingir tal objetivo, principalmente sobre atividades em etapas que são muito repetitivas, utilizar as funções acaba sendo um tópico bem interessante, até para uma questão de simplificar o processo do algoritmo que você está trabalhando e até para visar retrabalho, principalmente se você está recriando uma coisa que você já fez antes. Então, as funções ela têm um poder muito útil sobre esses dois pontos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está com um contexto na qual a gente quer somar os elementos de uma lista. A gente tem uma lista representada pela variável números, composta pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. As marcações numéricas em vermelho é para relembrarmos os tópicos sobre a estrutura de dados de lista, que ela segue uma lógica de posição, ou seja, índice, em inglês o index. E a gente, mais uma vez, a gente está em um contexto onde a gente quer somar os elementos dessa lista e a gente pode fazer de uma forma manual, um loop for, na qual nós vamos iterar sobre cada elemento presente na lista números, ou seja, ele vai iterar sobre o número 1, a soma vai ser igual a 1, depois ele vai iterar sobre o 2, 2 mais 1 é igual a 3, depois ele vai iterar sobre o 3, vai ser 3 mais 2 mais 1, que vai ser igual a 6, e assim sucessivamente. E ele vai fazer dessa forma por meio de um loop for. Até relembrando um pouco sobre o loop for, o for ele é uma sequência, é uma forma de iteração de um número de um i até uma sequência definida. Nesse exemplo, significa que ele vai iterar da posição 0 até a posição 4, ou seja, ele vai iterar do 1 até o 5. E aqui ele pode ser um número, pode ser um range, enfim, vai do caso. E aqui, passando bem por cima, até para lembrar um pouco de loop for, a gente vai fazer essa soma manual dos elementos dessa lista, começando com uma variável auxiliar chamada soma. Ela começa com 0. Depois nós vamos abrir o loop for número em números, ou seja, ele vai tirar a cada número na lista de números. A variável auxiliar soma, que começa com 0, ela vai ser igual à mesma soma mais o número, no caso. Então, por exemplo, aqui, para número igual a 1, significa o seguinte: a soma vai ser igual a 0, 0 porque na primeira iteração a soma possui valor igual a 0, mais o valor do número, que no caso é igual a 1. Então a soma no final vai ser igual a 1. Partindo para a segunda iteração, número 2, na primeira posição, a soma vai ser igual a 1 mais o 2. 1 mais 2 vai ser igual a 3, essa é a segunda iteração, e assim sucessivamente.
no final, ao printarmos o print soma, o resultado vai ser igual a 15. Porém, existe uma função, usando a própria função soma, o sum, que é uma das funções que a gente conhece bem no começo do curso, ele é uma função built-in, ou seja, ele é uma função que já vem instalada no Python de fábrica e que vocês já conseguem usar essa função para resolver esse problema, ao invés de usar o loop for de forma manual. E vocês conseguem ver que é uma forma bem mais simplificada. Uma linha de comando vocês já conseguem ter o mesmo output da forma manual usando uma função. Bom, dando prosseguimento sobre a parte de funções, de uma forma geral, a estrutura dela ela funciona nesse formato. O def, de definição, nome da função, que é o nome da função que o usuário define, essa parte entre parênteses na qual são alocados os argumentos da função. Depois que você define a função, o nome dela e os argumentos, você tem a sequência de etapas que você quer fazer sobre aquela função. E o return, que seria o final, vamos assim dizer, da função. No qual ela pode retornar um número, uma string, um booleano, alguma coisa do tipo. E um ponto importante sobre o return é que o output que ele dá, o retorno que ele dá, vocês conseguem utilizar sobre uma variável. E isso vai ser muito importante porque a gente vai poder entrar em um ponto sobre comparar o return com o print, que é o que nós conhecemos, que é o que a gente vem conhecendo desde o começo do curso. E a gente ao entrar nesse contexto de funções, a gente vai ter que entrar nesse dilema entre o print e o return. Bom, dando um leve prosseguimento sobre as funções, a gente vai fazer agora uma abertura sobre os argumentos presentes na função. E de uma forma bem simplificada, nós temos argumentos opcionais e argumentos obrigatórios. E aqui, vamos tomar um exemplo. Apesar de ser uma função chamada nome função que retorna a princípio nada e não tem nada dentro, vamos supor que isso aqui seja uma função que some A e B. Então ele vai pegar A mais o B, ele vai fazer uma soma desses valores e ele vai retornar a soma de A mais B. Então, entendendo que a função vai fazer exatamente isso, o que significam os argumentos opcionais obrigatórios? Significa da seguinte forma: no momento em que você chama a função, e você chama a função que você criou nesse formato, aqui, que eu vou fazer um pouco na mão. Significa da seguinte forma: a gente consegue ver que os argumentos eles são separados por uma vírgula. Pelo fato de B ser o argumento obrigatório, significa que você, ao chamar a função nome função que realiza a soma de A mais B, você precisa definir o número que você quer somar. Que aqui no caso, então, você pode colocar, por exemplo, 7. Eu estou somando 7. Porém, o primeiro argumento, que é o termo antes da vírgula, nesse caso, quando você está dizendo que A é igual a 5, significa que você pode aqui dentro colocar qualquer valor, que vai somar com esse 7 e vai te dar o resultado da soma de A mais B conforme você pediu. Porém, caso contrário, você pode deixar como vazio, que caso você deixe como vazio, a resposta vai ser 7 mais 5, porque 5 é o número que está como opcional caso o usuário não coloque número nenhum. Ou seja, 5 mais 7 é igual a 12. Então, esse é o ponto sobre os argumentos opcionais obrigatórios. Bom, dada essa leve introdução bem por cima, a gente já pode partir para o Visual Studio e já ver alguns pontos importantes. Aqui, bom, criamos nossa primeira função, def minha primeira função, abrir e fechar parênteses, print olamun, deu um jeitinho que eu criei a função, e ao chamar a função, minha primeira função, abre e fecha parênteses, e aqui, está vendo que eu não coloquei argumento nenhum. Vocês também podem criar funções na qual vocês não coloquem argumento nenhum.
Isso também é possível. Aqui eu fiz agora uma função sem argumento, sem que ele só soma 2 mais 2 com print. E aqui, uma coisa que é bem importante sobre o print em contexto de função, não só em contexto de função, mas até que remonta desde o começo do curso. O print, uma coisa muito importante, ele é basicamente uma foto do que você quer ver de resultado, seria algo desse tipo, com uma analogia. Então, por exemplo, quando você usa até aqui a variável a igual a print 3 mais 3, quando você roda isso, significa, você consegue ver que ele roda igual a 6, mas só que ao printarmos a variável a, que a gente espera que retorne 6, ela se torna um tipo nano, um tipo vazio, como se não tivesse nada ali. Ou seja, esse é um ponto importante sobre os prints. Ele é basicamente uma foto na qual você não consegue de fato trabalhar com esses números. E isso é um ponto importante, isso não é nem bom nem ruim, mas que é importante entender isso para você ver qual é o contexto ideal na qual você utilize o print e qual vai ser o return. Então, agora, ao criarmos funções com return, que seria o final de toda função, até relembrando o tópico já mostrado no começo, return seria, entre aspas, o final de toda função. Aqui eu recriei a função, minha função, chamando, retornando olá mundo. Agora, eu chamei a função, ela vai dar o return olá mundo, e agora eu concatenei com uma outra string chamada, aqui tem um espaço, tracinho, espaço teste. E ao chamarmos teste, você consegue ver que eu já consigo trabalhar com o output da função que eu criei usando return, coisa que eu não conseguiria usando print. E é mais uma vez relembrando dessa questão do print do return. Tá? Aqui eu fiz a mesma coisa agora com a soma. 2 mais 2 é igual a 4, mais 2 com o resultado da minha primeira soma da função vai ser igual a 6. Apresentado a variável teste. Tá? Dando com continuidade sobre essa parte de return, um ponto importante é que vocês conseguem retornar vários valores diferentes. Né? Nos dois primeiros exemplos que eu mostrei, eu só mostrava um return só com um único resultado. Isso vocês conseguem ver aqui nessa função operações básicas, na qual o usuário, ele define dois argumentos obrigatórios, no 1, no 2, e aqui nós fazemos 4 operações: operação de soma, de subtração, de multiplicação e divisão. E o retorno vai ser sobre cada operação, um para soma, um para diferença, um para multiplicação e um para divisão. E um ponto muito importante sobre o contexto de funções é que quando você usa vários retornos diferentes, o output dele é uma tupla, na qual é nessa tupla, cada elemento dessa tupla vai representar uma operação básica que você colocou dentro da função. Então aqui, A igual a operações básicas 3 e 2, ao pintarmos a tipagem sobre a variável A, a gente consegue ver que é uma tupla. E ao pintarmos A, você vê que ele de fato faz todas as operações presentes em cada elemento dentro da tupla. O 5, que é 3 mais 2 igual a 5. 1, que é 3 menos 2. 6, que é 3 vezes 2. E 3 dividido por 2, que é 1,5. Ele faz isso com uma tupla. Aqui, retomando um pouco sobre o tópico de função com argumentos obrigatórios, que é o que você coloca dentro do parênteses. Aqui soma A e B. Aqui ele retorna a soma de A e B, soma de 2 com 3 é igual a 5. E quando você coloca argumentos obrigatórios, ao tentarmos colocar um dos termos com vazio, você vai ver que vai acontecer esse erro de type. Soma missing um argumento posicional, que no caso é o B, porque eu não coloquei aqui, eu deixei ele vazio. E aqui eu faço agora com um argumento opcional. Então, por exemplo,
Se eu coloco subtração 2 e 3, ele retorna -1. Porém, contudo, se eu deixar simplesmente o segundo termo como vazio, se vocês conseguem ver que na função def subtração, A é um argumento obrigatório e B é um argumento opcional, na qual, se eu não colocar nada, B vai ser valor igual a 5. Ele vai sempre retornar a subtração de A menos B. E ao colocarmos subtração 20, vazio, a resposta é 20 menos 5, que é igual a 15. Então, mais um exemplo de argumentos opcionais sobre funções. Esse aqui é um terceiro exemplo que eu faço sobre isso. Aqui é especificamente sobre a função sorte sobre listas. Então, relembrando o método sobre listas, o método .sort, ele ordena uma lista. Caso seja numérica, ele vai ordenar. E também, caso seja uma lista composta por strings, ele também vai ordenar, dando prioridade sobre letras maiúsculas. Então aqui, ao usarmos o sort, sim, como aqui é para mostrar o exemplo que o reverse ele é um argumento opcional, na qual se você não deixar nada, o reverse, né, seria igual a false. O que é o reverse na função sort? Ele vai pegar essa lista, ele vai ordenar em ordem decrescente. Ou seja, por padrão, quando você usa números.sort, ele vai ordenar em ordem crescente. E quando você chama o reverse igual a true, você acaba ordenando em ordem decrescente. Então, mais um ponto que mostra que o reverse ele é false por definição, não por definição, ele é por opcional. Ele opcionalmente, quando você chamar a função sort, o reverse é igual a false, e que você pode mudar isso. Aqui mais um exemplo, agora com uma função na qual b igual a 5, argumento opcional, ele retorna 50 menos b. Mesma coisa. E aqui a gente vai entrar numa parte do tema que é bem importante, que é sobre a parte de args. Args é uma coisa que a gente já que pode se levantar bem do começo do curso. Aliás, do começo da aula. Por quê? As funções que nós criamos nesses exemplos, a gente delimitou muito bem definido a quantidade de argumentos, sejam eles obrigatórios ou opcionais. E normalmente as funções que a gente criou aqui são funções com poucos argumentos, com 1, com 2 argumentos. E caso você trabalhe em um contexto onde você quer criar uma função com, às vezes, com um número variado de argumentos, ou seja, eu quero criar uma função que eu possa ter 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 argumentos. Como uma forma de lidar com essa questão, vocês podem usar esse formato, né, que é o asterisco args. Ou seja, ele é uma função com um número indefinido de argumentos. Então, para isso eu vou tomar até um exemplo nessa célula anterior aqui. O que eu fiz aqui? Eu tenho 3 variáveis, palavra 1, palavra 2, palavra 3, com nome teste. E eu estou armazenando cada uma dessas palavras numa lista cujo nome tem a variável lista. E ao printarmos lista, a gente consegue ver que é uma lista com 3 elementos dentro dela com os nomes teste. Aqui eu fiz de uma forma definida, né? Eu fiz com 3 palavras. E vamos supor que eu quisesse fazer com 2 palavras, com 3 palavras, com 5 palavras. Ou seja, eu quero criar uma função na qual eu coloque quantas palavras eu quiser dentro dessa função como argumento. E a função ela vai pegar essas palavras e vai juntar numa lista. Então, para contornar essa questão, você pode usar a função, você pode usar o asterisco args. E aqui, e vocês conseguem ver que a formação ela é bem simples até. A função def gerar lista, args, return lista args. E aqui, ao testarmos a lista com quantidade de argumentos diferentes, nesse com 3, você vê que de fato a função atende à questão que a gente quer lidar, que no caso é transformar uma série de strings em uma lista.
Então aqui Ana, Bruno, Carlos, Daniela e transformar tudo como uma lista. Bom, antes de continuar, vai ter que voltar um pouquinho sobre a parte teórica. E aqui fazer uma revisão assim muito por cima sobre porcentagem, porque tem relação com um exemplo que vai ser a seguir. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o preço de um produto e eu quero aumentar esse preço por conta de, às vezes, um imposto e o preço desse produto aumentou por causa desse imposto. Para você ver o resultado desse preço após o aumento desse imposto, você pega o preço atual multiplicado por 1 mais o aumento percentual. Então, se você tem um preço de um produto que teve 20% de imposto, se você quiser constar o preço novo, você pega o preço atual vezes 1 mais 20%. E você vai ter o preço ajustado. E caso seja um desconto, você calcula o preço atual multiplicado por 1 menos o percentual do desconto. E aqui eu vou mostrar dois exemplos aqui. Para o caso de você ter aumentos e descontos. Nesse primeiro exemplo, um produto custa 100, ele tem um imposto de 15, depois um desconto de 10% e um aumento de R$ 30 por ser um pagamento parcelado. Então você pega 100, multiplica por 1 mais 0,15 vezes 1 menos o desconto, 0,9. Aliás, eu até coloquei errado aqui, que eu percebi. É 1 menos 0,1, que é o 1 menos 0,1, que é o desconto de 10%, mais 30 que vai dar 133,50. Aqui é um segundo exemplo de um produto que custa 100 com um imposto de 20 e um aumento de 30 por ser parcelado. Eu acabei, sem querer, esquecendo de colocar no material. Mas a estrutura da resolução é a mesma que o exemplo 1. Você pega 100, multiplica por 1 mais 0,2, porque é 20%. Isso é 100 vezes 1 mais 0,2, mais 30 no final, porque é um pagamento parcelado, que é até mais simplificado que o exemplo 1. E aqui a gente vai ter pronto isso aqui para mostrar o exemplo de função com keywords aqui, né? Aqui é com os args e aqui é com keywords. E o ponto muito importante sobre os keywords é que eles são funções onde você pode colocar argumentos nomeados. Argumentos nomeados, a gente pode relembrar um pouco sobre um conceito de chave e valor. Relembrando, chave e valor é um conceito que a gente vem sobre a estrutura de dados de dicionário. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, Lucas, você tem 25 anos. Ao relembrarmos o tópico sobre dicionários e estrutura de dados, a gente lembra que o dicionário, diferente das listas, ele tem uma formatação um pouco específica, na qual ele é composto por chave e valor. Só que esse ponto de chave e valor, ele também se aplica para contexto de função, que não necessariamente ele segue uma, uma parte estética de um dicionário. O que eu quero dizer com essa parte estética de um dicionário? Ele não precisa, uma chave-valor, ela não precisa seguir um abre chaves, abre chaves, coloca o nome da chave, dois pontos, o valor dela e depois você fecha a chaves. Não necessariamente isso você pode envolve chave-valor. Em contexto de funções, com keywords, você vai usar essa mesma ideia, chave, valor, só que para funções. E eu vou mostrar nesse exemplo aqui. Então, a gente está trabalhando com uma função def chamada preço final, na qual você coloca um preço, e aqui eu coloquei argumentos, onde você pode colocar um ou vários argumentos nomeados, com chave valor chamado outros. O que significa esses outros? Significa que do preço original que eu estou colocando, eu quero ver se esse preço ele vai ter imposto. Ou seja, nessa condicional significa que se tiver imposto definido na função pela variável por esse outros, significa que o preço do produto vai ser preço vezes ele mesmo, vezes 1 mais o imposto. Caso tenha desconto em outros, vai ser o preço do produto vezes ele mesmo multiplicado por 1 menos o desconto.
Aqui eu coloquei também, caso o pagamento seja à vista, ele vai ter uma redução no preço do final de R$ 30. E caso seja parcelado, um aumento de 30. E no final ele vai ter o retorno desse preço após essas modificações, seja de imposto, de desconto ou de forma de pagamento. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu recriei o exemplo 1, na qual eu tenho um preço de um produto que custa 100. Eu defini um argumento nomeado, chave valor, chave imposto, igual a valor que é igual a 15%. Os keywords, eles podem ser um ou vários, ou seja, por isso que eu coloquei 3, e essa função de if, por ser vários argumentos, você pode colocar vários, dependendo do contexto de função que você está trabalhando. Então, nesse exemplo, eu coloquei um imposto de 15%, desconto de 10% e parcelado igual a true, ou seja, que ele está pagando parcelado. Ou seja, eu estou recriando essa conta aqui nessa função. Apesar da estrutura dela ser um pouco meio chatinha e tal, vocês conseguem ver que até no resultado final é até bem mais fácil, né? Coloca só o preço, coloca o imposto, coloca o desconto, se é parcelado, se é à vista e você já consegue ter o resultado que você precisa. E como, mais uma vez, como é um return, você consegue pegar já o resultado e dar continuidade no algoritmo que você está trabalhando. Então, esse é um dos pontos sobre keywords. Aqui eu fiz o mesmo exemplo 2, aqui com um preço de 100, com um imposto de 20%, valor parcelado, que vai dar um resultado de 150. E, bom, dando continuidade, agora a gente vai numa parte mais de questão de boas práticas de documentação sobre funções. A primeira parte dela é sobre docstrings, e aqui eu vou usar como base uma função que eleva um número ao quadrado. E aqui, as docstrings elas servem basicamente para falar exatamente o que a função faz. Então aqui eu coloco na primeira linha, é uma função para elevar um número ao quadrado. Os parâmetros dela, então, o número, que é um número inteiro float, é um inteiro decimal, é o número que eu vou pegar ele e elevar ao quadrado. E o returns diz primeiro int ou float, ou seja, qual é a tipagem desse resultado, dessa operação. Eu estou levando o número inteiro ao quadrado, então o resultado vai ser ou um inteiro ou um float, um decimal. A gente já tem uma função mais bonitinha. E até ao tentarmos elevar quadrado underline duas vezes doc, underline duas vezes, você consegue ver já a documentação da função que você criou bonitinho. Eu acho que até se você colocar elevar quadrado, você consegue até ver o número que será elevado ao quadrado. Vocês conseguem até ver já. Além disso, outra boa prática é a questão dos annotations, na qual é um output sobre o tipo de dados que a função retorna. Então, aqui eu criei uma função chamada raiz quadrada. Raiz quadrada, mais uma vez lembrando, que é o ato de você elevar um número a 1 sobre 2. Então, você coloca aqui nessa função um número inteiro e o resultado dele vai ser um decimal. Então, o annotations ele trabalha especificamente sobre isso. É sobre como o número entra e como o número sai, especificamente sobre a tipagem dos dados envolvida nessa operação dentro da função. Bom, voltando para o material teórico, agora a gente vai falar um pouco sobre o Lambda. O Lambda ele é uma forma simplificada de escrevermos funções. Então, relembrando aquela forma com que a gente escreve as funções, com o def, nome da função, os argumentos entre parênteses na função e o return, o Lambda ele é uma forma mais simplificada. Aqui eu tomei a função que o número eleva o número ao quadrado, e reescrevendo essa função em uma notação de Lambda, vou escrever na formatação. Eu tenho lá def função a, return a elevado ao quadrado, e reescrevendo isso em uma sintaxe do Lambda, significa lambda a, dois pontos, a elevado ao quadrado. São duas funções que fazem a mesma coisa, sendo a segunda uma forma mais simplificada. Porém, a questão é que a segunda, apesar de mais simplificada, ela tem uma questão que se você faz uma função muito complexa e muito grande, talvez usar o formato tradicional de def pode ser mais útil. E pode, às vezes você
E criar essa função grande com lambda pode não ser tão intuitivo para você passar esse código para outra pessoa realizar. Bom, além disso, uma função que é muito importante é o map. O map ele serve para você aplicar funções sobre cada iteração. Iteração, a gente volta um pouco sobre aquela parte de loop, ou seja, é uma forma na qual você consegue iterar sobre coisas. E aqui, coisas, ela pode ser, por exemplo, iteráveis de uma lista, pode ser sobre chaves, pode ser sobre valores, pode ser sobre itens de um dicionário. Então, tudo que é iterável, você consegue aplicar funções sobre cada dessa iteração. Então, nesse exemplo, nessa lista 1, cada elemento dessa lista é um iterável. Ou seja, se você faz um loop for sobre essa lista, você está iterando sobre cada elemento dessa lista. E quando você trabalha com essa parte de iterações, você consegue usar o map, no qual você aplica uma função sobre cada iteração. Então, por exemplo, a gente vai usar a variável lista 2. Tem os elementos 1, 2, 3, 4. E vamos supor que eu quero levar cada termo dessa lista 2 ao quadrado. E armazenar o resultado de cada um desses termos elevado ao quadrado em uma outra lista. No caso, lista 3. A sintaxe por trás disso é list map. Dentro da função map, eu estou usando a função quadrado, que é uma função que eu criei que retorna um elemento ao quadrado, sobre cada elemento da lista 2. Essa é a sintaxe. Vocês colocam no final o list, porque o output do map ele é um objeto de map. Tanto é que fica até uma espécie de lição de casa assim, para vocês. Quando vocês tentarem criar esse exemplozinho aqui no Visual Studio, quando vocês printarem o map, ele vai restar um objeto map. Então, para isso, para a gente converter de novo para a lista, nós usamos novamente o list. Já ao printarmos a lista 3, nós conseguimos ver que, de fato, cada elemento é elevado ao quadrado. E isso é a questão do map e por que ele é tão importante, porque você consegue trabalhar tanto com as funções em def, como também com lambda também. É o que eu vou mostrar aqui nessa parte final do vídeo. Então aqui eu crio uma função lambda que leva ao quadrado, lambda x, dois pontos, x elevado ao quadrado. A função map, que ele aplica uma função de cada iterável, e eu mostrei exatamente igual o exemplo. Map quadrado números, e aqui eu só printei como lista. Até, ó, por exemplo, se eu printar quadrados, é um objeto map. Tá? Inclusive, isso aqui tem total relação com a parte do zip. Até relembrando um pouco sobre zip, vou passar o seguinte contexto. Vamos supor que eu tenha duas listas. Lista 1, sei lá, fulano, ciclano, beltrano. Vamos supor que eu tenho uma lista 2, sei lá, 1, 2 e 3. Vamos supor que eu queira criar como criaria um dicionário na qual as chaves desse dicionário seriam os nomes e os valores seriam os números. Vocês usariam a função, por exemplo, dict, zip, lista 1, lista 2. E nós criaríamos um dicionário novamente, no qual as chaves seriam os nomes e os valores seriam os números. Zip, o que ele faz? Ele transforma cada lista em uma tupla, na qual a tupla ela vai ter dois elementos, na qual o primeiro elemento dessa tupla vai ser o nome da pessoa e o segundo vai ser o número. E a gente transforma o dicionário e o dicionário ele converte bonitinho a lista de valor. Se eu fizer só um zip e printar o teste, você vai ver que ele é um objeto zip, igual ao map. Por isso que a gente acaba tanto no map usando o list e no caso do contexto de listas para dicionários, nós usamos o dict zip. Tá? Por isso que tem essa questão. Além disso, por fim, a gente também consegue ver que consegue usar
o mesmo contexto do map, função e a variável com os iteráveis que você quer trabalhar, usando a função direto lambda, né? Que é uma forma mais simplificada ainda de você fazer o que você já faz. Né? Vocês conseguem ver isso de uma forma bem intuitiva porque é tudo em uma linha só, então fica muito mais intuitivo. Bom, no mais é isso. A aula hoje é um pouco mais curta, mas que no mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.